O universo pode estar gritando agora e nós chamamos isso de silêncio. Há algo profundamente errado na forma como escutamos o vazio. O céu noturno parece calmo, imóvel, quase indiferente. Mas talvez essa quietude não seja ausência. Talvez seja excesso. Talvez haja informação demais para ser percebida como som. Quando a noite cai, o mundo diminui. As cores recuam. As bordas se tornam suaves. A respiração fica mais audível. E, entre um pensamento e outro, existe um intervalo. Um pequeno espaço onde nada parece acontecer. É nesse intervalo que algo começa a incomodar. Porque o silêncio nunca é absoluto. Ele vibra. Ele sustenta. Ele contém. Feche os olhos por alguns segundos. Perceba o ruído distante da própria circulação. O leve zumbido elétrico da cidade adormecida. Mesmo quando acreditamos que tudo cessou, algo continua. O silêncio não é um buraco. É uma superfície muito fina, cobrindo profundidades invisíveis. Desde crianças, aprendemos a associar som com existência. Algo que faz barulho está presente. Algo que não faz parece ausente. Mas essa lógica é frágil. O espaço entre as estrelas é escuro. Ainda assim, está repleto de partículas, campos, radiação. O vazio não é vazio. Ele é estruturado. Há décadas, físicos apontam instrumentos para o céu. Esperam sinais. Ondas. Variações. Pequenas oscilações no tecido do espaço. Mas grande parte do que encontramos é silêncio. Silêncio cósmico que se estende por bilhões de anos-luz. E isso deveria nos inquietar, porque o universo é antigo. Antigo o suficiente para ter produzido incontáveis histórias. Civilizações. Eventos. Explosões. E, ainda assim, quando escutamos, quase nada responde. Talvez o silêncio seja um filtro. Talvez a informação esteja codificada na ausência. Imagine uma folha em branco. À primeira vista, nada está escrito. Mas o branco define o que poderia ser escrito. Ele estabelece limites, possibilidades. O silêncio pode funcionar da mesma forma. Ele não é apenas o que resta quando o som se vai. Ele é o campo onde o som poderia surgir. Na física quântica, mesmo o estado mais baixo de energia não é completamente imóvel. Há flutuações, pequenos surgimentos e desaparecimentos. Partículas virtuais piscam por frações de segundo. O nada absoluto parece ser impossível. Então, quando olhamos para o céu e percebemos vastidões silenciosas, talvez estejamos diante de uma linguagem diferente. Uma linguagem que não utiliza vibrações audíveis, mas padrões de ausência. A noite ajuda a perceber isso. Durante o dia, o excesso de estímulos nos distrai. Luz, tráfego, conversas, telas. À noite, o mundo simplifica. O som diminui. E nesse declínio, começamos a notar detalhes que antes estavam ocultos. O intervalo entre dois carros passando. O momento exato antes do vento tocar a janela. O espaço entre dois pensamentos. Esse espaço é curioso. Ele não é vazio. Ele é potencial. Como uma pausa em uma música. Sem a pausa, a melodia seria apenas ruído contínuo.
A pausa organiza. Dá significado. Talvez o silêncio no universo funcione como a pausa em uma sinfonia gigantesca. Uma pausa, longa demais para a escala humana. Tão longa que interpretamos como ausência de música. Mas e se estivermos ouvindo apenas um compasso isolado de uma composição que dura bilhões de anos? E se o silêncio for parte da estrutura? Há um paradoxo antigo na ciência que pergunta onde estão todos. Se o cosmos é vasto e antigo, por que não detectamos sinais claros de outras inteligências? A resposta mais honesta talvez seja desconfortável. Talvez estejamos escutando da maneira errada. Talvez esperemos vozes quando a mensagem está na quietude. Pense em um código binário. Zeros e uns. O zero não é ausência de informação. Ele é informação. Ele é tão necessário quanto o um. Sem o zero, não há estrutura. Sem a ausência, não há padrão. O silêncio pode ser o zero do cosmos. Onipresente. Fundamental. Informativo. Ao longo da história, humanos temeram o silêncio. Mosteiros o buscaram. Cidades o evitaram. A mente, quando exposta ao silêncio prolongado, começa a projetar. Escuta o próprio sangue. Amplifica o menor estalo. Talvez porque, no fundo, saibamos que o silêncio não é neutro. Ele revela. Ele confronta. Ele expõe o que estava mascarado pelo ruído. No espaço profundo, entre galáxias, há regiões quase desprovidas de matéria. Vácuos cósmicos que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. À primeira vista, parecem lacunas no mapa do universo. Mas essas lacunas influenciam a distribuição de tudo ao redor. Curvam trajetórias. Redefinem fluxos gravitacionais. O que não está ali molda o que está. Essa é uma ideia difícil. Estamos acostumados a medir presença. Massa, energia, temperatura. Mas como medir ausência? Como quantificar silêncio? Talvez não se trate de medir. Talvez se trate de interpretar. Um detetive não observa apenas o que está na cena. Ele nota o que deveria estar e não está. Uma xícara ausente na mesa. Uma pegada interrompida. A ausência é uma pista. No fundo cósmico de micro-ondas, vemos pequenas variações de temperatura. Mapas delicados de um passado remoto. Mas entre essas variações, há vastidões quase uniformes. Uma homogeneidade intrigante. O silêncio térmico do início. O que ele diz? Ele sugere que o universo nasceu com uma simplicidade profunda. Quais lisa. Quais sem imperfeições. E, a partir desse quase nada, surgiram galáxias, estrelas, planetas. Complexidade emergindo do silêncio inicial. Talvez o silêncio seja fértil. Talvez seja o solo invisível onde a informação germina. Em nossa própria mente, ideias nascem no intervalo entre estímulos. Quando paramos? Quando deixamos de consumir sons? Há um momento suspenso. Um espaço onde conexões inesperadas acontecem. Como se o cérebro utilizasse o silêncio como laboratório. Não para apagar informação, mas para reorganizá-la. Se ampliarmos essa metáfora para o cosmos, o silêncio poderia ser um processo. Um estado de incubação. Algo que prepara, mesmo quando parece inativo. Há também a possibilidade inquietante de que o silêncio seja um limite. Uma fronteira que não podemos atravessar.
O horizonte observável do universo define até onde a luz teve tempo de chegar. Além disso, não vemos nada. Não porque não exista, mas porque a informação ainda não nos alcançou. O silêncio, nesse caso, é temporal e espera. Estamos imersos em um oceano de eventos que simplesmente ainda não se tornaram audíveis. Essa ideia muda algo em nossa percepção. O silêncio deixa de ser ausência permanente. Passa a ser atraso. Defasagem. Como olhar para uma estrela que já não existe mais, mas cuja luz ainda viaja. Talvez estejamos cercados por mensagens que já foram enviadas, mas ainda não chegaram. E outras que nunca chegarão. O silêncio pode ser também uma consequência da distância. Não apenas espacial, mas conceitual. Talvez existam fenômenos que não reconhecemos como sinais. Assim como um peixe não percebe a água como algo extraordinário, ele vive imerso nela. Nós podemos estar imersos em uma forma de informação que não sabemos identificar. Chamamos de silêncio porque não sabemos traduzir. No fundo, a questão não é se o silêncio guarda a informação. É se somos capazes de percebê-la. A noite continua lá fora. As estrelas parecem fixas, mas sabemos que estão em movimento constante. Tudo vibra. Tudo se desloca, mesmo quando nada parece acontecer. O silêncio da noite é apenas uma camada fina sobre processos intensos. Reações nucleares em estrelas distantes. Colisões invisíveis de partículas. Expansão lenta do próprio espaço. E nós, aqui, sentados na escuridão, tentando escutar. Talvez o silêncio seja um convite, não para preenchê-lo, mas para habitá-lo. Para reconhecer que o que não é imediatamente perceptível pode ser tão estruturado quanto o que é. Não sabemos ainda como decifrar completamente essa quietude cósmica. Não sabemos se ela esconde respostas ou se é a própria pergunta. Mas sabemos que não é trivial. O silêncio molda o que percebemos. Define o contorno do som. Estabelece o ritmo da experiência. Talvez, ao aprender a escutar o que parece não dizer nada, estejamos nos aproximando de uma forma mais sutil de compreensão. Não uma conclusão. Não uma revelação. Apenas um deslocamento de perspectiva. A noite aprofunda. O ar esfria ligeiramente. O mundo externo parece suspenso. E dentro dessa suspensão, algo permanece ativo. Algo que não se manifesta como ruído, mas como possibilidade. Talvez o silêncio não seja o fim da informação. Talvez seja o início de outra forma de escuta.